Só para explicar, pessoal, o que é o Fishing Expedition, né? O expedição de pesca, tá? Só para ficar bem claro isso aí. Fishing Expedition é quando você faz questionamentos vagos ou ações vagas, né? Para ver se acha alguma coisa. Basicamente é o seguinte: eu entro na casa da Valéria, por quê? Vou tentar achar um crime ali. Aí eu acho, sei lá, vou procurando, sei lá, vou procurando droga. Eu acho que a Valéria tá traficando droga. Né? Aí eu não acho a droga, evidentemente, né? Então vamos procurar arma. Tem arma aqui? Ah, não tem arma. Aí eu olho para a TV da Valéria e falo assim: cadê a nota fiscal dessa TV? Entendeu? Isso é ilegal. Isso é ilegal. Se você não tem indícios de que um crime foi feito, foi cometido, você não pode transformar a pessoa em alvo de ação judicial de qualquer natureza. De uma ação de qualquer natureza. Você não pode simplesmente pegar uma pessoa a esmo, assim, vou ver se essa pessoa tem alguma coisa, né, que pode ser, porque ninguém guarda. Eu não tenho, por exemplo, eu tenho aqui um piano elétrico que está aqui na minha frente, aqui no canto aqui. Eu não tenho a nota fiscal desse piano. Eu sei que eu lembro que eu comprei lá em Brasília, inclusive. Eu consigo encontrar até a loja em que eu comprei lá em Brasília. Mas não tem a nota fiscal do piano. Eu não guardei, porra. Faz 3 anos já que eu tenho ele. Entendeu? Mas é por conta do Fishing Expedition, né? Eles poderiam me encrencar por causa desse piano que tá sem nota fiscal. Mas vai que é coisa roubada, entendeu? Mas você não tem nenhum indício de que é coisa roubada, entendeu? O problema do Fishing Expedition é que ele muda o princípio do indúbio pro réu, entendeu? Ele cria uma insegurança quanto ao princípio do indúbio pro réu. Tá certo? Ele muda o objeto da investigação, né? Ele muda o objeto da investigação. A investigação não tem objeto, no final das contas. Entendeu? Eu vou entrar na sua casa para ver se eu acho alguma coisa. Entendeu? Isso é o Fishing Expedition, tá? Tem uma outra coisa que eu precisava falar. Deixa eu pensar aqui. Me deu um branco aqui agora que eu peguei nesse fim da meada. Então, enquanto você lembra, deixa eu responder uma pergunta que você me fez a respeito da reação dos deputados e senadores, né? Perfeito, Olha, eu acho que nós chegamos num ponto de não retorno em relação aos deputados e senadores, os políticos eleitos pelo povo, que se elegeram no âmbito bolsonarista de ser, né, da direita brasileira, toda capenga, mas ali existente, gritante e tentando existir da forma mais digna possível. Eu acho que nós chegamos num ponto de não retorno. Se não rolar o impeachment de Barroso, tem que rolar o impeachment do Pacheco. Se não rolar tudo que tem que acontecer na Câmara, tem que rolar o impeachment de Arthur Maia. Ah, mas quem é que vai substituir? Eu não sei ainda, não sei como acontece, Ítalo deve saber isso de cor e salteado, você me ajuda aí, mas assim, tem que começar a acontecer. A gente não pode mais. Ah, o tal ministro falou isso, ele se comprometeu, ele acabou confessando algumas coisas e a gente não tem nada para fazer. Não, a gente tem muita coisa para fazer, sim. A gente tem muita coisa para fazer, sim, antes de dizer que acabou. E começando pela pressão dos senadores no Rodrigo Pacheco. Ah, mas o Rodrigo Pacheco não sentou a bunda gorda dele em cima lá. Impeachment dele. Arthur Lira, senta aqui. Vamos lá, o que é que você prefere? Você vai ter que fazer uma opção. Então, assim, tem muita coisa para ser feita antes de dizer que acabou. A gente só precisa saber utilizar todas essas ferramentas. Então. Perfeito, perfeito. Eu lembrei que eu estava querendo dizer. Era a respeito dessa questão do crime de pensamento, né? Porque é o seguinte, até agora não ficou claro. Não vai ficar claro, o objetivo é não ficar claro, tá? Mas só para deixar claro para vocês. E é preciso focar nisso, tá? Porque, lembrem, pessoal, no final das contas, o nosso debate aqui a nossa guerra, a nossa disputa, é uma disputa pela opinião pública. Porque, querendo ou não, nós somos aqui uma audiência qualificada. Vocês são aqui uma audiência qualificada. Se vocês não são 500 pessoas comuns, vocês são 500 pessoas que estão acordando para uma realidade. A imensa maioria das pessoas ainda não está nesse nível. E eu preciso, uma das funções do Ligando os Pontos
não é tanto informar a vocês, ou não é tanto convencer vocês de um ponto, mas é dar a vocês os argumentos para que vocês entendam de maneira profunda alguma coisa e possam, inclusive, carregar para os outros, né? Levar adiante. Então, aqui há um sentido até um pouco maior do ligando os pontos, é o termo ligando os pontos, porque não é só ligando pontos em relação a notícias, mas é ligando pessoas também. Então, nós somos um ponto, vocês são outro ponto, e a gente vai, né, ligando os pontos a partir dessa expansão de vocês, tá certo? Então, assim, vamos lá. Um elemento que é muito importante vocês entenderem, tá? Existe objetivamente, podemos dizer que existe objetivamente, o termo desinformação. Óbvio que existe, tá? Eu posso contar uma mentira. Né? Então, a Valéria pode dizer para mim o seguinte, né? Vamos lá. Eu usava muito Max nos meus exemplos, agora eu vou usar a Valéria. A Valéria pode dizer o seguinte para mim: Ítalo, eu sou milionária. Eu tenho R$1 milhão na minha conta. Né? Eu posso dizer, bom, isso é mentira. Né? Eu posso dizer que isso pode ser mentira ou pode ser verdade. Né? Então, isso é factual. Tá? Agora, eu posso, uma vez analisando a conta da Valéria, identificando, né, que ela de fato tem 1 milhão, dizer para ela assim: não, Valéria, desculpa, mas R$1 milhão não te transforma em milionária. Né? R$1 milhão apenas, um milionário precisa ter vários milhões de reais para ter, né, a manutenção dessa condição aí de milhões, na casa dos milhões, né? Então, R$1 milhão só não te transforma em milionária, entendeu? A minha posição, você percebe o seguinte, a minha posição ela é valorativa diante de um fato, entendeu? Isso não pode ser informação nem desinformação. Isto é uma opinião. Assim como eu posso analisar um sistema eletrônico qualquer, que eu não vou dizer qualquer aqui, e eu posso dizer, bom, eu entendi como ele funciona, porém, eu ainda assim não me sinto confortável e não me sinto seguro em relação a ele. Isso não é desinformação. Isso não é ataque à democracia. Isso é uma opinião de um cidadão. Ora, eu assisti, vi o processo, conheço nas minhas limitações, porque eu não sou técnico de informática, mas nas minhas limitações eu busquei de maior boa-fé entender como é que se dá o processo, e mesmo assim eu não me sinto confortável em relação a ele. Mesmo assim eu olho para ele e falo assim, bom, ele não é seguro o suficiente para mim, cidadão. Ora, isso não é desinformação, porque é uma opinião. Eu não estou passando uma informação errada. Você deveria ter a liberdade de fazer isso. Exato, cidadão. Eu deveria ter a liberdade de fazer isso. Mas aqui a questão conceitual. Conceitualmente falando, isso não pode ser classificado como desinformação. A palavra desinformação ela não cabe. Entendeu? Ela não cabe para esse caso. Diferente de eu dizer, por exemplo, sei lá, houve um ataque hacker em tal sistema. Bom, aí você tem, né? Aí é um outro problema, aí é uma outra questão, tá? Mas aí, nesse caso, o termo desinformação ou o termo notícia falsa caberia. Entendeu? Aí caberia você discutir se isso é falso ou não. Entendeu? Não estou dizendo que isso é falso ou que o Estado teria o direito de proibir, né, essa informação de circular em sendo falsa. Eu acho que também não tem esse direito. Mas ainda assim, conceitualmente falando, é intelectualmente honesto você argumentar. Falar assim, não, essa notícia ela é falsa. A minha posição de que ela é falsa. E agora vamos argumentar se é falsa ou verdadeira. Entendeu? Mas a discussão ali cabe sobre a falsidade e a verdade dessa informação. Entendeu? Essa discussão ali cabe. Na questão valorativa, não cabe.
Entendeu? Se eu digo, eu não me sinto confortável, eu não estou seguro em relação a este sistema. Esse sistema eu acho que não é seguro o suficiente para que eu me sinta tranquilo. E eu gostaria de mais uma contraprova, porque aí eu me sentiria mais tranquilo, eu me sentiria mais à vontade e eu me sentiria mais respeitado enquanto cidadão. Aí não cabe desinformação. Aí não cabe você discutir se isso é desinformação ou não. Porque isso de fato não é. Porque isso não é nenhuma informação, isso é só uma opinião. Este é o problema, no final das contas, este é o problema. Este é o problema. Eles querem colocar como sendo informação aquilo que é uma opinião. E a opinião que, em tese, para eles, entendeu? No discurso deles, conduziria a uma percepção, muitas aspas aqui, errada da realidade, que é a percepção que eles não querem que passe adiante. Então, eles não querem que você tenha uma desconfiança em relação ao sistema. Eles não querem que você tenha uma desconfiança em relação aos processos que eles estão colocando. E eu já falei várias vezes, este tipo de mentalidade não é uma mentalidade democrática. Aqui eu não estou discutindo nem atos. Eu não estou discutindo nem atos concretos dos ministros, ou de políticos, ou de presidente, ou nada. Eu não estou discutindo atos de ministros. Eu estou dizendo que, conceitualmente, isso não é uma mentalidade democrática. Por quê? Porque numa democracia, num Estado democrático de direito, cabe sempre ao poder público se legitimar diante da população. Porque a população é que é o originário do poder. Toda autoridade se exerce em nome do povo. Já foi, está escrito já. Está até na Constituição isso daí. Mas não é a Constituição que inventou. Isso é o conceito próprio da tradição democrática do Ocidente. Entendeu? O povo, ele é a origem fundamental da autoridade. Ora, se ele é a origem fundamental da autoridade, a sua autoridade não é condicionada. A sua autoridade não é condicionada. Portanto, o Estado ele não pode condicionar a autoridade do povo. Ele é condicionado por ela. Um Estado democrático de direito. Ora, se o Estado democrático de direito ele é condicionado pela autoridade do povo, não cabe ao Estado dizer esta objeção não é válida. Essa desconfiança é uma desconfiança legítima. Não. Aquela velha máxima, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. O Estado é sempre a mulher de César. É sempre a mulher de César. Entendeu? É sempre a mulher de César. O Estado tem que sempre, o tempo todo, estar preocupado. Nós estamos perdendo a legitimidade perante a população. Essa é a mentalidade de legítimos democratas. Instituição, meus amigos, desculpa, instituição é o baralho, para não falar outra coisa aqui, entendeu? Instituições são tributárias da democracia, elas não são a democracia em si. As instituições são instrumentos da democracia. Assim como a faca corta a carne para você fazer churrasco. A faca não, você não vai botar a faca na churrasqueira. Quem que realmente é o protagonista do churrasco? É quem está comendo a comida e a carne que está sendo comida. A faca é um instrumento do churrasco. A instituição é isso. E o que acontece quando a faca perde o fio? Você amola. A instituição também é a mesma coisa. A instituição também precisa ser o tempo todo amolada, aperfeiçoada. Por quê? Porque ela naturalmente muda a sua composição. A Constituição pode até ser a mesma. A Constituição ela não mudou de 88 para cá de maneira significativa no que tange a organização do Estado, a organização das instituições. Ela não mudou de maneira significativa. No entanto, os elementos que compõem as instituições mudaram. Nenhum dos 11 ministros que estão hoje no STF,
estavam no STF em 88. A composição do judiciário mudou. Eu ouso dizer, né? Ouso dizer que pouquíssimos magistrados do judiciário que estavam em 88 ainda estão hoje em dia. Pouquíssimos. Dá para contar, talvez deve contar nos dedos de uma mão. Quantos magistrados, todo o judiciário, entendeu? Ora, se você muda a composição total de uma instituição, você muda a instituição com o longo do tempo, porque as pessoas vão tomar decisões de maneiras distintas. E, eventualmente, essas decisões podem ir para caminhos que não eram aqueles democráticos previstos originalmente. E é por isso que, nesses momentos, você precisa fazer um aperfeiçoamento da instituição. Uma atualização da instituição. No exemplo aqui que eu dei, você vai pegar a faca que perdeu o corte, você vai amolar a faca. Por quê? Porque você precisa atualizar a faca. Porque a faca, no seu uso constante, ela perdeu o fio. Aí você vai lá e recupera o fio dela. É a mesma coisa com as instituições. As instituições, elas são instrumento da democracia. E elas só servem na medida em que servem a democracia. Uma faca que perdeu o corte deixa de ser faca. Ela não serve mais para ser faca. A não ser que você amole ela de novo. Ela pode servir para outra coisa. Entendeu? Mas uma faca que perdeu totalmente o corte deixou de ser faca, efetivamente. A sua finalidade não está sendo mais atendida. Ela vira faca em potencial, né? Você pode usá-la de novo, entendeu? É a mesma coisa com a instituição. A instituição democrática que deixou de servir a democracia, ela deixou de ser democrática. É simples, não é tão difícil você pensar. Aí eu pergunto para vocês, né? A gente vai fazer um corte dessa parte da minha explicação e eu quero que você mande para as pessoas e me diga assim, explique aonde na minha fala eu estou agredindo a democracia. Explique aonde na minha fala eu estou defendendo uma ditadura. Explique aonde na minha fala eu estou denegrindo a função das instituições. Aonde na minha fala eu estou atacando com desinformação, com mentiras, com calúnias, com o que quer que seja, qualquer uma das autoridades da República. Entendeu? Explique aonde na minha fala. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Porque Jesus mesmo disse, né? Se eu estou falando a mentira, me diga onde é a mentira. Mas se eu estou falando a verdade, por que me bates? Entendeu? É assim. É assim. Explica para mim aonde está a minha mentira. Onde está a falha do meu raciocínio? Mas eles não querem discutir. Porque eles sabem que eles não têm razão. Eles não querem discutir, porque eles sabem que eles não têm razão. E eles não querem que você entenda isso. Eu já falei várias vezes, quando eles calam uma pessoa, eles não estão calando só o direito da pessoa, estão calando o direito de todas as outras pessoas. Porque você tem o direito de me ouvir. Se vierem aqui me calar hoje, calar a minha Valéria hoje, nesse programa, eu tenho 600 pessoas aqui me assistindo ao vivo. Não são 2 direitos sendo violados. Não são 2 direitos sendo violados. São 600 direitos sendo violados. Porque vocês têm o direito de me ouvir e decidirem por vocês mesmos e fazer vocês mesmos a sua opinião. Vocês podem muito bem me ouvir e falar assim, não, esse Cito tá viajando. O que ele tá falando aqui absolutamente tem nada a ver. Nada a ver o que ele tá falando. Eu acho que ele tá errado nisso, naquilo, ou nem falar. É seu direito. Como é seu direito também virar e falar assim, quer saber? O Ítalo tá falando bobagem, tá falando merda, eu vou desligar, eu não vou ouvir esse cara. Nunca mais na minha vida, eu vou sair desse canal desse cara, vou me desinscrever, entendeu? E eu não vou mais ver nenhum vídeo dele, porque, olha, deu, não quero mais ouvir esse cara. Também é direito seu. Também é direito seu. Agora, não é direito de ninguém dizer o que o Ítalo está falando está prejudicando essas pessoas, portanto, eu vou cortar. Não é direito dessa pessoa fazer isso, ninguém fazer isso.
Não adianta ninguém fazer uma coisa dessa. Ninguém tem esse direito. Desopilei. Diga lá, Valéria.